Olá, pessoal! E daí, quanto tempo, hein? Sei que vocês estão firmes aí nos seus estudos para a prova do INSS. Eu sei que vocês estão se matando de estudar. Sei que também eu estou na medida do possível, assim, tentando responder o máximo de questões que vocês têm me encaminhado. Mas também é sempre importante ter em mente o seguinte, que foco é o mais importante para a preparação. E também sei que vocês, meus filhinhos, foram afetados por várias notícias no final do ano. Que virada de ano, 2014 para 2015, nossa senhora! E daí todo mundo começou saindo por aí dizendo que tudo que vocês tinham estudado não ia valer mais. E daí vocês começaram a entrar em pânico. Mas não fique em pânico não. Por quê? A nossa aula de hoje, essa aula especial, ela é só para verificar, para apresentar para vocês as alterações que aconteceram efetivamente através da medida provisória 664, medida provisória 665 e da lei 13.063 de 2014. Mas antes de nós analisarmos cada uma dessas alterações, é muito importante você ter em mente algo que eu fui lá, coloquei lá no Facebook para vocês, ou a prova colocou em todos os meios de comunicação possível, que as medidas provisórias, como o próprio nome diz, são medidas provisórias. Pode acontecer que tudo aquilo que veio nessas medidas provisórias, e que eu vou explicar hoje aqui para vocês, acabe efetivamente nem sendo cobrado da sua prova. E por dois fatores. Primeiro, porque se o elaborador da sua prova for lá e se basear na medida provisória, as medidas provisórias têm um prazo de vigência. E pode acontecer que, quando da realização de sua prova, essas medidas provisórias não estejam mais em vigência e não tenham sido convertidas em lei. Logo, perderam a vigência, perderam a eficácia, a lei fica como estava, como nós estudamos lá durante as nossas 40 aulas lá de preparatório para o concurso do INSS. E o segundo fator, pode acontecer que a medida provisória até seja aprovada pelo Congresso Nacional, só que com uma redação diferente. Então, se alguém for lá na tua prova e colocar, em véspera da tua prova, ou no dia da sua prova mesmo, que isso acontece no direito, é muito assim, mudar a redação da medida provisória, como que eles vão poder cobrar isso de você? Então, assim, tenha calma, tenha serenidade, você estudou, você está estudando, você leu a Constituição, você leu os dispositivos da Lei 8.013, você leu os dispositivos da 8.012, você ficou até com dúvidas em algumas colocações que eu fiz e que você viu outras pessoas fazendo por aí, mas sempre se firme no seguinte: todas as colocações que são colocações feitas com base na lei e com base no que já foi cobrado nas provas. Então, por isso que você estudando a lei, você estudando a Constituição, você vai com certeza ser aprovado. Agora, vai estudar a medida provisória 664, 665? Você vai, sabe quando? Na semana da tua prova. Se na semana da sua prova essas medidas provisórias ainda estiverem vigentes, ponto 1. E mais importante do que tudo ainda, se elas efetivamente tiverem sido incorporadas ao texto da lei. Porque senão, você estará correndo o risco de dedicar o seu valioso tempo de estudo para estudar algo que pode vir a não se tornar efetivamente lei, no sentido próprio da palavra, e consequentemente não ser cobrado na sua prova. Melissa, mas eu tô meio em dúvida, medida provisória não é uma lei? Medida provisória é um instrumento jurídico, vamos falar dessa forma, é um instrumento jurídico que o governo federal utiliza, mas que depende para que se torne permanente da aprovação do Congresso Nacional. Então ela pega e vai entrando em vigência os dispositivos com o passar do tempo. Só que mesmo que esses dispositivos comecem a ser aplicados, se o Congresso Nacional não concordar com isso, ele vai banir estas normas e vai ficar tudo como estava. Por isso, foco significa estuda o que vinha existindo. Na semana da sua prova, você foi lá, falou comigo, ouviu em algum lugar que a medida provisória ainda está vigente, ou você viu que o Congresso Nacional converteu a medida provisória em lei, beleza, daí você vai assistir a aula de hoje com as alterações, ok? A única que você já tem que estudar desde já, porque tá valendo mesmo, porque foi aprovada pelo Congresso, porque é lei.
A única que você efetivamente tem que estudar desde já, esta sim, é a Lei 13.063 de 2014. A Lei 13.063 de 2014, ela alterou disposições acerca da aposentadoria por invalidez e do pensionista inválido. O que essa lei fez? Esta lei veio e disse o seguinte, que aquele aposentado por invalidez ou aquele pensionista inválido, então aquele que está recebendo a pensão por morte por ser inválido, ao completarem 60 anos de idade, estão isentos de perícia. O que significa, Melissa, estão isentos da perícia? Significa que, lembre-se que a lei dizia que aquela pessoa, ela deveria se sujeitar à perícia e que essa sujeição à perícia, por lei, deveria ser a cada 2 anos, efetivamente. Lembrando que não tem nada a ver com aquele mito dos 2 anos para ganhar invalidez, não é nada disso. E essa perícia não vinha sendo efetivamente realizada em grande parte dos casos, mas gerava uma polêmica quando a pessoa tinha mais de 60 anos de idade, porque ela ia para aquelas filas gigantescas, ficava lá desesperada, né? Às vezes não tinha condição de locomoção. Viu a lei e falou, o quê? Estão isentos o aposentado por invalidez e o pensionista inválido de fazer o quê? De se submeterem a exame médico pericial após completarem 60 anos de idade. Só que cuidado, sempre eles estarão isentos de se apresentarem para a perícia depois de completarem 60 anos de idade? Cuidado aqui. A lei disse que eles estão isentos de se apresentarem para a perícia após completarem 60 anos de idade, ressalvados, e é isso que você tem que tomar cuidado na sua prova, ressalvados os seguintes casos. Quando se verificar a necessidade de assistência permanente, o que é isso, Melissa? Lembra que quando a pessoa é aposentada por invalidez, ela pode necessitar da ajuda de terceiros, e a necessidade de terceiros, ela pode requerer os adicional dos 25, certo? Para ter o direito adicional, ela vai ter que sujeitar a perícia. Quando for requerido para a verificação da recuperação da capacidade de trabalho, por solicitação do aposentado ou pensionista. Melissa, eu fui ver, eu já sei, já me passaram e-mail com isso, colocaram lá no meu Facebook, já sei. E tudo que for acontecendo, você vai me noticiando, até para eu ver o que está acontecendo aí. Foram lá e falaram assim, Melissa, que então a pessoa aposentada por invalidez, depois de 60 anos, não vai mais fazer nenhuma perícia. Vai. Se ela solicitar, dizendo que tem capacidade de trabalho, vai. Se ela desejar o adicional de 25%, e vai, se porventura for necessária a perícia para verificar a necessidade de curatela, que é outra hipótese prevista na lei. Tirando estas hipóteses legais aqui, aquele que tem mais de 60 anos e aposentado por invalidez ou pensionista está isento de exame pericial. Beleza? Tranquilo aqui? Tá. Esta é a única, efetivamente, que está em vigência e que você tem que focar em seus estudos, é a única. As outras, não. As outras são medidas provisórias. E olha como no próprio nome diz, medida provisória. Depende da aprovação do Congresso, para que isso se torne efetivamente permanente. Primeira coisa da medida provisória que eles fizeram, foram mexer em quem? Naqueles que eles falaram que iam mexer mesmo, que eram as pensionistas. O que eles fizeram? Eles foram lá e colocaram para vocês que a pensão antes da medida provisória 664 não tinha carência, lembra-se? A pessoa podia ir lá, fazia uma contribuição e tá valendo, morria, os dependentes tinham direito ao benefício. Agora não, agora tem uma carência de 24 contribuições mensais anteriores ao óbito da pessoa. 24 contribuições mensais anteriores ao óbito. Salvo se a pessoa estiver em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Isso aqui não nos interessa, porque se ela está em gozo de benefício é porque ela tem qualidade de segurado. Logo, os dependentes teriam direito ao benefício, verdade?
Não, é porque a lei disse que é exceção. Então a pessoa pode estar na aposentadoria por invalidez ou estar na auxílio-doença e não ter cumprido essa carência dos 24, mas eles excepcionaram e falaram assim, olha, vai ter direito. Só que eles excepcionaram também se a pessoa que faleceu não tinha as 24 contribuições, mas sofreu um acidente de trabalho, ou uma doença do trabalho, ou uma doença profissional. Asteriscos gigantescos aqui. A pessoa só será dispensada da carência das 24 contribuições para receber pensão se e somente se for em razão de acidente do trabalho, doença profissional. Ou se ela já tiver em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Por quê? Por quê que eu falei isso? Porque aqui a dispensa da carência não é por acidente de qualquer natureza. É só se for acidente do trabalho. Joia, beleza, ok? Mas isso é na questão da carência. Só que eles também mexeram no quê? Olha no que eles foram mexer. Eles foram lá e mexeram no valor do benefício. E disseram que o valor do benefício, que antes era efetivamente 100% do que o segurado recebia a título de pensão por morte, ou do que teria direito, ou do que teria direito a receber se fosse aposentado por invalidez, acabaram com isso. E agora é 50% mais 10%, 50% mais 10% por cada dependente. Caso, limitado até o máximo de 5 dependentes. O que significa isso efetivamente? Significa que a pensão por morte agora não seria, nos termos da medida provisória 664, não seria mais 100%, seria 50% mais 10% por dependente. Então ela já vai começar em 60%. Por que 60%, Melissa? 50%, certo? Existe um dependente, mais 10, 60%. Existem 2 dependentes, mais 10, 70. Existem 3 dependentes, mais 10, 80. Existem 4 dependentes, mais 10, 90. Existem 5 dependentes, mais 10, 100. Existem 6 dependentes, limitou a 100. Ok? Então lá atrás era 100%, agora é 50% mais 10% por dependente. Mexeram na carência. Carência, quantas contribuições agora? 24. Salvo se for acidente do trabalho, doença profissional, doença do trabalho. Ou se a pessoa estiver aposentada por invalidez. Mexeram no valor do benefício, não é mais 100, é 50. E mexeram ainda no quê? Além de mexerem no valor, olha só que sacanagem. Foram lá e colocaram que este valor da pensão por morte, ele vai reverter para os dependentes, assim que cessar a cota de cada um. Até aqui, nenhuma novidade entre o que era e o que veio, porque ele está mandando distribuir as cotas de acordo com o número de filhos ou dependentes, que tiver, até o máximo efetivamente. O problema veio lá na frente, no rateio. Por quê? Porque antes, lembra que era 100%, daí ia um dependente que completava o critério, deixava de ser dependente, ia rateando, né? Ia rateando. Olha o que eles fizeram agora. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar, mas sem o acréscimo correspondente à cota individual de 10%. O que eles pegaram e falaram assim, olha, a gente vai reverter para favor dos dependentes que permaneceram o valor da pensão, mas sem o acréscimo correspondente à cota individual de 10%. O que significa isso? Significa que antes era pegar o valor e dividir entre todos. Agora é pegar o valor, mas não acrescer, para dividir entre todos novamente, mas não acrescer dos 10%. Ou seja, o valor dos 10% ficou com o cidadãozinho lá. Beleza? Além disso, mexeram no valor, mexeram na carência e mexeram no aspecto mais polêmico de todos. Por quê? Eles vieram e falaram assim, olha, se você matou a pessoa que você deseja receber a pensão, você não vai receber mais pensão.
ou seja, aquilo que sempre se falou, e aqui é uma medida legítima efetivamente, de que matou a pessoa para receber pensão, então você fica sem nada. Mas também, olha só o que eles fizeram. Foram lá e colocaram a necessidade da duração mínima de 2 anos de relacionamento, seja ele companheirismo, seja ele o próprio casamento. Salvo quando o óbito decorrer de um acidente posterior ao casamento à união estável, ou quando o cônjuge ou companheiro foi considerado incapaz. O que significa isso? A pessoa foi lá pedir pensão por morte. É o cônjuge ou companheiro? É. Primeiro quesito, vai ter que provar que o falecido tinha quantas contribuições? 24, salvo as exceções de lei. Além disso, vai ter que provar que a união estável ou o casamento existia já há quanto tempo? No mínimo 2 anos. Ah, mas é aquele que foi pedir a pensão está pedindo pensão de um cidadão que sofreu um acidente. Opa! Então daí não vai exigir os 2 anos. Ah, mas ele foi pedir a pensão em relação a alguém e a pessoa que está pedindo a pensão é inválido, incapaz. Opa! Daí não vai exigir os 2 anos de união estável. Melissa, mas eu já vi um artigo seu aí falando que isso é inconstitucional. Não leia nada que eu escrevo juridicamente. Juridicamente nada. A sua prova é foco, é letra da lei, é letra do que diz a medida provisória. Ou seja, exige sim o prazo de 2 anos. Beleza? Tranquilo aqui? Com os 2 aninhos? Se exige o prazo de 2 anos, ele também foi lá e mexeu na duração da pensão. De tudo que eles mexeram, isso daqui é o mais tendencioso a cair na sua prova se a medida provisória estiver vigente até a sua prova. Se a medida provisória, porventura, for convertida em lei. Ok? O que eles fizeram? Antes a pensão por morte para a esposa era vitalícia. Agora, Agora o que vai acontecer? Vai depender da expectativa de sobrevida da dependente ou do dependente. O que significa isso? Que o cidadão morreu, quando ele faleceu, o dependente, esposa ou esposo, passará a receber a pensão de forma vitalícia se a expectativa de sobrevida for igual ou inferior a 35 anos. Isso no Brasil significa hoje alguém com 44 anos, 45 anos. Daí vai receber pro resto da vida. Não! A pessoa tem expectativa de sobrevida de entre 40 e 45 anos, dançou, vai receber só por 12 anos. Não, ela tem expectativa de sobrevida de 55 anos, dançou, vai receber pensão só por 3 anos. O que significa isso? A pensão deixou de ser vitalícia para as viúvas ou viúvos que têm expectativa de sobrevida superior aos 35 anos. Superior aos 35 anos. Não é expectativa de vida, vou viver de 35, é de sobrevida. Ou seja, de quanto tempo efetivamente se imagina que essa pessoa irá receber o benefício. Beleza? Tá. Só que isso significa que ela vai receber por períodos pré-determinados quando ela não for efetivamente uma expectativa de sobrevida inferior aos 35. Foi superior a 35? Tabela de progressão. Beleza? Tranquilo aqui? Tá. Mas, Melissa, e com relação a tudo isso, me deu um nó porque eu fiquei falando em vigência. Não se preocupe com isso. Até coloquei aí para vocês, veja só, uma planilhinha com data de vigência, como que era antes, o sistema como que era depois. Tudo isso vai no material de apoio de vocês, mas já aviso a vocês, não se preocupem em ficar analisando isso daqui, tá? Por quê? Porque, reforço, é muito arriscado que eles venham a cobrar isso de vocês, seria um tiro no pé da própria banca de avaliação, beleza? Tranquilo aqui? Só que eles mexeram também em um outro benefício. O que eles fizeram com o auxílio-doença? O auxílio-doença, lembra que o auxílio-doença era de 15 pelo afastamento superior a 15 dias? Agora eles falaram que é pelo afastamento superior a 30 dias. Até aqui, ok? Até 15 dias a empresa respondia pelo empregado, depois o INSS passaria a responder pelo empregado. Agora não. Até 30 dias a empresa responde e depois o INSS passa a responder. Ok? Tá. Mas só isso no auxílio-doença? Só de 15 para 30?
Além deles falarem isso, eles falaram que o valor do auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição. Então, antes, lembra-se que era 91% do resultado da média. Agora não. Ele vai pegar e analisar se o valor do seu benefício não ultrapassou a média dos últimos 12. Porque se ultrapassar a média dos últimos 12, é limitado ao resultado da média dos últimos 12 salários de contribuição. Olha o que eles foram fazer lá com o cidadão efetivamente. Não satisfeitos com isso, eles foram lá e passaram a exigir carência para o auxílio doença em qualquer modalidade. Aí é que vem uma questão. Olha só o que eles fizeram. Eles colocaram lá na questão da carência uma única alteração. Lembra que aqui tinham 3 anos de exigência, aqui não tem nada. Isso significa o quê? É que toda aquela polêmica de vai ter carência, não vai ter carência, que ficaram fazendo aí no Facebook, não sei o que lá. Não, eles só tiraram a expressão 3 anos, permanece como estava essa questão aqui, dispensando a carência daquelas doenças consideradas gravíssimas, só que sem ter colocado um prazo de atualização dessa legislação. Beleza? Ok? Veja só a letra da lei, ó, única coisa que mudou, certo? Além disso, veja só que eles colocaram para vocês lá nas alterações, já que eles queriam acabar com as ditas das fraudes, e não estou falando que eles fizeram isso, mas que eles diziam que sim, eles colocaram para vocês que a data de início do benefício, já que não vai ser mais computado 15 dias, mais 30, vai passar do 16º para o 31º. Além disso, eles colocaram também que quando o cidadão for lá solicitar esse benefício, ele vai também poder requerer outras prerrogativas que lhe sejam pertinentes. Mas talvez a mudança que tem tanto afetado vocês aí, tanto colocado vocês aí em discussão, é a terceirização de perícias. O que significa isso? Antes, só o INSS podia fazer perícia. Agora eles estão autorizando que sejam realizadas perícias por convênio, ou seja, que o INSS terceirize a realização dessa perícia. Então, antes só o INSS fazia, agora permite que seja realizada por uma empresa. Isto significa sempre com a supervisão de perícia médica estabelecida pelo Ministério da Previdência. Então, não significa que eles estão abrindo mão do poder de fiscalização, do poder de polícia lá do INSS. Não, não estão fazendo isso. Beleza? Além disso, não esqueça que todas as alterações sobre tempo de pensão, recebimento de pensão, foram também aplicáveis ao regime próprio. Melissa, mas eu já sei disso, já me passaram um post lá no Facebook dizendo que teve alguém aí que andou falando que nenhuma das alterações das medidas provisórias se aplicam para o servidor público. Então tá bom, então manda ler a medida provisória 664. A medida provisória 664 disse que altera a 8.112. A 8.112 é a do servidor público e ela foi lá e falou o quê? Que sim, os prazos de recebimento da pensão por morte, ou seja, que não eram mais vitalícios, aplica-se também a questão do servidor público. Logo, cuidado com o que você ouviu dizer. Vai lá e confere na lei efetivamente. Olha aqui, ó. Duração da pensão para servidor público. As mesmas regrinhas de duração do regime geral. Ah, Melissa, agora eu me confortei um pouco mais, porque agora pelo menos eu tô vendo que do servidor público também vai ter aplicação disso. Vai cair na minha prova? Não vai cair na sua prova, porque na sua prova dificilmente ele vai cobrar a regra específica de servidor público. Isso é só para você se acalmar um pouco quando a pessoa fala, não, isso daí atingiu, não atingiu. Não! Do servidor público, claro que foi atingido. A lei disse expressamente que vai valer a regra de permanência do benefício que era do servidor público. Então, a mesma questão de, em tese, acabar com as viúvas jovens do INSS, eles fizeram com o servidor público, óbvio. E o seguro-desemprego? Ah, o seguro-desemprego, que eles também foram lá e mexeram efetivamente para vocês. O seguro-desemprego,
que veio gerar grande polêmica aí para vocês, olha o que eles fizeram. Colocaram prazos mínimos que a pessoa tem que ter trabalhado para poder gozar do seguro-desemprego. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá e colocaram para vocês que a pessoa tem que ter trabalhado no mínimo 18 meses para que ela possa fazer jus ao seguro-desemprego. E colocaram a seguinte escala de recebimento do benefício. Primeira solicitação. Opa, na primeira solicitação, se você foi lá e gozou efetivamente, ou seja, teve o trabalho pelo prazo mínimo de 18 meses e máximo de 23 meses, perdão, você vai ter direito, então, ao seguro-desemprego de acordo com a regra geral, de 4 parcelas. Se você foi lá e ficou em vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa equiparada 24 meses, 5 parcelas. Não, Melissa, eu fiquei mínimo de 12 e máximo de 24, só que eu fui lá e fiz a segunda solicitação do seguro-desemprego. Opa, então 4 parcelas. Ah, tá, mas eu tenho mínimo de 24 meses. Segunda solicitação, opa, 5 parcelas. Não, eu já tô na terceira solicitação. Ah, essa tá na terceira solicitação? Tô. Então, significa que você vai receber 3 parcelas. Se você tiver no mínimo 6 meses e no máximo 11 meses, de referência. Você vai receber 4 parcelas se você tiver no mínimo 12 de referência e no máximo 23 de referência. E você vai receber 5 parcelas se você tiver no mínimo 24 meses de referência. O que significa isso? Significa que eles passaram a exigir que a pessoa prove efetivo tempo de trabalho para poder fazer jus ao seguro-desemprego. E isto ficou pior ainda para o pescador artesanal. O pescador artesanal, olha o que eles fizeram. Eles foram lá e colocaram para o pescador artesanal que ele tem que ter no mínimo 3 anos de registro como tal para fazer jus ao seguro defeso, que é indiretamente o nosso seguro-desemprego. Então, o pescador artesanal, o seguro-desemprego, que é o seguro defeso dele indiretamente, ele tem que ter carência de 3 anos de registro nessa condição para que ele faça jus ao seguro. Puxa vida, coitado do pescador artesanal. Você não tem que discutir isso agora, você tem que discutir a regra. Eles passaram a exigir dele 3 anos para que ele possa então fazer jus ao seguro defeso, o que a gente chama também tecnicamente de seguro-desemprego. Beleza? Tranquilo aqui? Tranquilo? Então, só para fechar, veja só. Quando nós estamos falando lá na terceira solicitação do seguro-desemprego, não esqueça que ao falarmos de seguro-desemprego e ao falarmos da carência do seguro-desemprego, a carência varia de acordo com o número de meses trabalhados. E isto implica também no valor, no período que ele irá receber o seguro-desemprego. Logo, acabou aquela história de trabalhou um mês, vai para o seguro-desemprego. Não. Além disso, não se esqueçam que eles também criaram regras diferenciadas para quando você for pedir o abono anual. E eles foram lá e exigiram de você também um tempo mínimo efetivamente trabalhado para que você faça jus ao abono anual. Beleza? Tranquilo aqui? Eu sei que você está tranquilo, sabe por quê? Porque você vai ver lá no nosso material de apoio, vai ter assistido a nossa aula aqui e qualquer dúvida você também vai me encaminhando. Lembrando sempre que eu vou responder todas as suas dúvidas e estou respondendo toda hora que eu tô podendo lá responder. Mas assim, na dúvida, lê a lei, lê a apostila. Lê a lei, lê a apostila. Por quê? O que está lá efetivamente é o que está em vigência, é o que está para entrar em vigência. Por isso, vamos lá. Eu acredito já em você. Eu já sei que você é um servidor do INSS. Agora basta você acreditar e você estudar com foco na Constituição, foco na lei e se preocupando com essas medidas provisórias só na semana da prova, se elas ainda estiverem vigentes. Ok? Bons estudos e sucesso sempre para vocês!